Bom dia, pessoal. Então vamos dando continuidade agora, tá? Fazer um exemplo 10.1 do livro do Fox, um exemplo bem simples, é só para demonstrar uma aplicação das equações de Euler para turbomáquinas. Bom, nesse exemplo, ele diz que uma bomba centrífuga é utilizada para bombear 0,009 metros cúbicos de água, então uma vazão volumétrica de 0,009 metros cúbicos por segundo de água. Estamos assumindo aqui então uma massa específica 998 kg por metro cúbico. Ele fala que a água entra axialmente através de um orifício de 32 milímetros de diâmetro. Então estamos falando que o diâmetro da entrada é de 32 milímetros, assumindo lá a nossa nomenclatura de sala de aula, tá? 1 para a entrada, 2 para a saída. Isso quer dizer o quê? Se a gente olhar aqui um esquema do rotor, isso estaria nos dizendo que a água está entrando aqui, ó, no sentido entrando na folha de papel, tá? Olhando aqui na outra vista, ela estaria vindo aqui da esquerda para a direita, nesse sentido aqui. Então, aqui seria a entrada de água no rotor da bomba. A velocidade de entrada axial é uniforme, então uma velocidade uniforme ao longo de toda a nossa área aqui de entrada. O diâmetro da saída de rotor é 100 milímetros, então o nosso D2 aqui para a saída do rotor é de 100 milímetros de diâmetro. O escoamento saída do rotor é 3 metros por segundo com relação às pás, que são radiais na saída. Então ele está nos dizendo duas informações importantes aqui. A primeira, a velocidade relativa do fluido na saída é de 3 metros por segundo, usando a nossa nomenclatura, então seria W2 igual a 3 metros por segundo. E um segundo ponto muito importante é que ele afirma que as pás na saída são radiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na saída a direção da pá está na direção do raio. Tá? Então aqui a gente está falando que ele vai sair radialmente. A velocidade do rotor é 3.450 RPM, então esse rotor está girando a 3.450 RPM, e ele pede, determine a largura do rotor na saída, B2, o torque de entrada e a potência requerida prevista pelas equações de Euler para turbomáquinas. E aí a nossa largura do rotor na saída seria simplesmente essa dimensão aqui. Então, isso daqui é o B2, tá? Essa daqui vai ser a nossa área de saída. E nós podemos pensar em como que ficaria o nosso triângulo de velocidades na entrada e na saída. Vamos imaginar que isso daqui está girando no sentido horário. Tá? Então vamos falar que isso daqui está aqui, ó, uma determinada velocidade ômega. Ele entra axialmente. Se ele entrar axialmente, então a nossa velocidade absoluta do fluido está na direção axial. Nós não temos componente tangencial nesse caso. Tá? E na saída ele sai com uma velocidade relativa de 3 metros por segundo. Na direção da pá radial, então na direção do raio. Aqui nós temos o nosso W2. No entanto, como a pá é radial na saída, como está na direção do raio, o nosso W2, nesse caso específico, vai ser igual ao N2 igual ao VF2.
E aí o nosso diagrama de velocidades na saída pode ser expresso dessa maneira, onde esse ângulo aqui é o nosso ângulo beta 2 igual a 90 graus. Bom, vamos começar a resolver esse problema, tá? De novo, um exercício bem simples. Então, item A. Ele deseja saber quanto vale a largura B2. Para fazer isso, nós podemos aplicar simplesmente a equação da continuidade, assumindo que isso está acontecendo em regime permanente, vai nos levar a simplesmente igualar a vazão volumétrica na entrada e na saída, tá? Fazendo passo a passo. Podemos aplicar a equação da continuidade, assumindo o escoamento uniforme na saída também. Isso vai nos dar simplesmente que ρA Vn que sai vai ser igual a ρ vezes A vezes Vn que entra. Tá? Vn aqui velocidade na direção normal à área. Lembrando sempre a componente normal da velocidade que nos dá a vazão volumétrica que está passando por ali, ou fluxo máximo nesse caso. Bom, e o que é a área de saída? A nossa área de saída vai ser simplesmente essa área aqui externa, ou seja, essa área que a gente achurou aqui, né? Demarcou, tá? Ou destacou. Nada mais é do que πd vezes a largura do rotor na saída. Então, a área de saída vai ser igual a π vezes o diâmetro 2 vezes a largura do rotor na saída. E a área de entrada nada mais é do que essa área aqui. A área dessa circunferência já que o fluido está entrando aqui. Então isso π d1 ao quadrado sobre 4. Substituindo os valores numéricos, nossa área de entrada é igual a aproximadamente 8,04 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aqui em cima, a área de saída vai ser igual a π vezes 100 vezes 10 a menos 3 metros vezes o B2. Tá? Como é uma área, também vamos ter isso daqui como metros quadrados para a unidade. Poderia simplesmente assumir massa específica constante, tá? ρ1 igual a ρ2, ou seja, ρ na entrada igual a ρ na saída.
E aí a gente reescreve a equação de conservação da massa. Simplesmente como sendo área de saída, vamos já substituir pelo índice 2, vezes a velocidade normal na saída, Vn2, tem que ser igual à área de entrada, substituindo pelo índice 1, vezes a velocidade normal na entrada, Vn1. Bom, só que simplesmente A vezes Vn, isso daqui nada mais é do que a vazão volumétrica. Então eu posso falar que a vazão volumétrica vai ser igual à área 2 vezes a velocidade normal 2. Veja, se eu for pelo esse equacionamento aqui, eu posso utilizar a vazão volumétrica, dividir pela área de entrada e encontrar a velocidade do fluido na entrada. Ou eu posso simplesmente a substituir direto pela vazão volumétrica. Tá? Então, no caso, da forma como a gente vai fazer daqui para baixo, esse cálculo é desprezível. Não é necessário o conhecimento da área nem da velocidade na entrada. Isso daqui nos permite reescrever que a área 2 nada mais vai ser do que a vazão volumétrica na saída constante, assumindo isso em regime permanente, sobre a velocidade na saída, consequentemente, B2, substituindo aqui a expressão para a área 2, vai ser simplesmente igual a Q dividido por Vn2, que multiplica π vezes 100 vezes 10 a menos 3. Bom, nós sabemos que a vazão volumétrica aqui ela vai ser dada em metros cúbicos por segundo. Nós sabemos que a velocidade é dada em metros por segundo. A área seria em metros quadrados, como a gente está retirando aqui a unidade. Então isso daqui vai nos dar metros quadrados por segundo. Ficou simplesmente metro aqui, uma vez que a unidade de metro está acompanhando o B2. Tá? Que a nossa análise dimensional aqui está nos mostrando. Substituindo os valores, nós vamos ter que 0,009 metros cúbicos por segundo dividido por Vn2. Qual que vai ser a velocidade normal à área de saída? Sai aqui do diagrama de velocidades, tá? Nesse caso, como o beta2 é igual a 90 graus, o Vn2 vai ser a própria W2, então 3 metros por segundo. Metros por segundo, vezes π, vezes 100 vezes 10 a menos 3, diâmetro, unidade de metros, tá? Só juntando aqui vai dar 1 metro quadrado por segundo, da mesma forma. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar a largura B2 como sendo de aproximadamente 9,54 vezes 10 a menos 3 metros. E essa é a resposta do item A. Bom. Fazendo agora o item B. No item B ele pede o torque no eixo necessário para o funcionamento dessa bomba. Tá? E lá das equações de Euler para turbomáquinas nós podemos escrever que o torque no eixo nada mais é do que o fluxo máximo que multiplica R2 VT2 menos R1 VT1. E aí vem um outro ponto interessante da análise do triângulo de velocidades da saída, tá? Ou do diagrama de velocidades. Vamos simplesmente refazer esse diagrama aqui.
Vamos considerar isso daqui como a nossa direção tangente. E aqui como sendo a direção normal ou direção radial. Então a gente viu que aqui seria o nosso V N2 igual a velocidade do escoamento da saída. Nós vamos ter aqui a nossa componente tangencial. E aqui a velocidade absoluta do fluido na saída. V2. Aqui velocidade relativa do fluido na saída, tá? Igual a velocidade do escoamento ou velocidade normal, porque as pás são radiais, ou seja, de novo, porque o nosso ângulo beta 2 nesse caso é igual a 90 graus. E aqui está o nosso ângulo alfa 2. Então, em princípio, para conhecer a velocidade tangencial, eu deveria conhecer a velocidade absoluta e o ângulo alfa, tá? No entanto, como nesse caso o W é igual ao próprio Vn2, nós vamos ter que a velocidade tangencial do fluido na saída vai coincidir com a velocidade tangencial da pá. Então, logo, a gente vai ter que Vt2, componente tangencial da velocidade absoluta do fluido na saída, igual ao 2, velocidade tangencial da pá, que é um movimento de corpo rígido, que nada mais é do que ômega R2. Bom, tendo isso, nós podemos converter a rotação para velocidade angular, então N 3.450 RPM, ômega vai ser igual a π sobre 30 vezes 3.450, porque π sobre 30, 2π sobre 60, para fazer a conversão, já simplificando, π sobre 30. Então aqui já em radianos por segundo. Isso vai nos dar um ômega de aproximadamente 361,28 radianos por segundo. Substituindo isso aqui embaixo, nós vamos ter Vt2 como sendo 361,28 radianos por segundo, que multiplicam o raio 2, vai ser 50 vezes 10 a menos 3 metros. Isso não coloquei esse valor separado, deixa eu só fazer essa conta rapidinho. Então, três mil e 361,28 vezes 50 vezes 10 a menos 3. Desculpa, faltou bater o menos. Agora faz mais sentido. 18,064. Assumindo duas casas após a vírgula. 18,06 metros por segundo.
Bom, e para poder encontrar o torque agora, fluxo mássico, massa vezes vazão volumétrica, VT2 conhecemos, R2 conhecido, R1 conhecido, VT1, velocidade tangencial na entrada. Bom, ele disse que entra axialmente. Nosso diagrama de velocidades nos dá simplesmente uma velocidade na direção axial, então não temos componente na direção do raio na entrada do rotor, tá? Da forma como foi proposto aqui, ou seja, isso daqui, ó, VT1 igual a zero. Porque o fluido entra axialmente. E a gente pode substituir isso agora, dizendo que o torque no eixo nada mais é do que ρ vezes Q, que multiplica R2 VT2, ou seja, o torque no eixo nada mais vai ser do que 998 kg por metro cúbico, que multiplica 0,009 metros cúbicos por segundo, que multiplica 50 vezes 10 a menos 3 metros, e que multiplica, faltou aqui um pouquinho de espaço, 18,06 metros por segundo. E aí o torque vai ser igual a 998 vezes 0,009, 50 vezes 10 elevado a menos 3, 18,064, mantendo a segunda casa pela precisão. E considerando duas casas na resposta, isso daqui vai nos dar aproximadamente 8,11. Unidade, metro cúbico com metro cúbico, cancela. Então isso está nos dando quilograma, que multiplica metro por segundo vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Torque é aproximadamente igual a 8,11 kg vezes metro por segundo ao quadrado, Newton, vezes metro. Bom, resposta do item B. Desculpa, vamos agora para o item C. No item C, ele pede a potência necessária para o funcionamento dessa bomba. Tá? E aí, de forma bem simples, nós podemos escrever que a potência nada mais vai ser do que a rotação vezes o torque. Então, nós podemos colocar a potência como sendo 361,28 radianos por segundo, desculpa, vezes 8,11 Newton metro. Isso vai nos dar uma potência aproximada de 2.929,98 watts.
Bom, então é o que eu coloquei. Primeiro exemplo do Fox, trabalhando sobre máquinas de fluxo, tá? É para ser bem simples mesmo, muito tranquilo. No entanto, ele traz dois conceitos interessantes, por isso a ideia de eu estar falando sobre ele agora. Primeiro, para nos mostrar que quando sai radialmente, tá? Quando a direção da pá é a direção do raio na saída, nós vamos ter um diagrama de velocidades na saída com essa característica. W2 igual a Vn2, Vt2 igual a U2. Da forma como nós colocamos aqui. Tá? Então, isso vai acontecer para beta 2 igual a 90 graus. E um segundo ponto é a questão da entrada na direção axial, que nos dá uma componente tangencial de velocidade na entrada igual a zero. Tá? A ideia é sempre que ela seja nula para maximizar o torque, maximizar potência. É isso, muito obrigado. Tá? Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre análise dimensional e semelhança aplicada a turbomáquinas.